Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Bolsa na Cabeça. Quartas-feiras à tarde, 3h30 da tarde, a gente bate um papo, mais ou menos uns 45 minutos, sobre o que eu considero o assunto mais importante, nossas ferramentas operacionais, né, para traders e investidores, a nossa própria cabeça, né? Temos que alinhar sempre a nossa cabeça com as necessidades, as exigências da matemática do mercado, e isso não é fácil, né? O lado matemático é mais fácil, mais simples, e aí alinhar a cabeça, difícil, contraintuitivo. Hoje eu tenho o prazer de estar conosco aqui o Aliakim Pereira de Sá, que é um trader profissional, trabalha aqui comigo aqui na Clear também. Nós trabalhamos muitos anos juntos, né, Aliakim? Seja bem-vindo, né? Obrigado, boa. Ele é um exemplo ímpar em relação de tamanho de alcance, ou tamanho de sucesso que ele alcançou. Mas ele é um exemplo típico também de uma pessoa que entrou no mercado, sofreu um pouco e depois conquistou o lado técnico, o lado operacional, o lado psicológico e virou um trader de sucesso, né? Nós vamos falar um pouco sobre a experiência do Aliakim durante o programa hoje. Legal, muito boa tarde, Boa. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer imenso estar aqui ao lado do Boa, que é um dos mestres, que já foi meu professor lá no início. Até registrar mais uma vez meu agradecimento aqui ao vivo. Prazer imenso estar falando sobre um tema que eu particularmente considero de capital importância. Eu diria que o controle emocional, tudo que está aqui nas decisões que a gente toma, é até mais importante do que a própria análise técnica. Então, vamos aos trabalhos, né, Bo? Eu também concordo. Eu acho que a gente, depois de entender, não é difícil entender comportamento de preço, difícil é executar o trade system com consistência, disciplina, cada sinal, né, e calcular o tamanho de posição correto cada vez. Essa é a parte mais difícil. Sempre alguma coisa tentando nos atrapalhar, né, Kim? Com certeza. Eu, no meu início, eu tinha uma dificuldade tremenda com relação à minha ansiedade. Eu até sabia quanto que eu podia perder por operação, mas a ansiedade é tão grande que eu extrapolava os limites de perda, tentando recuperar e tudo mais. Então, até adquirir esse controle foi um processo bastante doloroso e bastante lento também. Eu demorei 2 anos para me encontrar. Durante 2 anos eu tive muita, mas muita dificuldade. Trabalhava no negativo, ganhava 2, 3 operações seguidas, conseguia fechar alguns pregões positivos, mas um único pregão ruim no descontrole, na emoção, principalmente na ansiedade, se sentindo obrigado em operar em várias situações, devolvia todos os resultados que eu tinha feito nos últimos dias. Até chegar um belo momento que eu falei, eu preciso mudar isso aqui. Ouvindo você como professor nessa época, isso lá em 2008, perto da crise, e eu naquela sequência tão difícil, né, emocional e financeira, decidi ficar por um período operando com 100 ações, 100 papéis. E aquilo trouxe para mim uma paz de espírito, uma tranquilidade tão grande quando eu estava dentro da operação que vocês nem imaginam. Importantíssimo isso, né? Foi ali a receita, boa. Eu fiquei 3 meses operando com 100 papéis. Eu fazia trade de 50 centavos em Petrobras, em Vale, enfim, nas ações que a gente operava na época, seguindo também seus calls. E não conseguia ter êxito, porque 50 centavos com 100 papéis era R$50 de lucro, mas pagava R$20 para comprar e R$20 para vender, pagava um absurdo de corretagem naquela época. Então acabava não tendo êxito. Só que ao longo de 3 meses, quando eu fui parar para fazer um histórico daquilo que eu estava executando, se eu multiplicasse, por exemplo, por 1.000 ações, eu já estava sendo vencedor. Mas vocês não imaginam como eu encontrei a paz de espírito naquele momento. E aí eu consegui refletir que as minhas decisões tomadas com um capital maior era muito mais atrelada à emoção do dinheiro em jogo do que propriamente dito ao ponto de entrada, ao ponto de stop, onde estava o alvo da operação. Com a mão maior eu mudava, eu deixava de ser eu passava a ser realmente um jogador que tinha medo, mas muito medo mesmo de perder. Então quando a operação estava dando lucro eu encerrava cedo demais. E quando a operação estava dando prejuízo, em algumas situações eu até pensava assim, não, vou esperar voltar. Típico. E esse processo, assim, se resumindo, né, foram de 2 anos
E eu só consegui reverter isso quando durante 3 meses eu fiquei operando com 100 papéis. Eu acho importantíssimo essa experiência, né? Muitas pessoas entram no mercado achando que vão ficar rico logo, né? Não entendo muito bem as questões básicas de gerenciamento de risco, principalmente gerenciamento de capital. Acha que vai seguir um analista ou vai aprender um pouco de análise técnica e vai amarrar preço e ganhar sempre em cima do movimento de preço, né? Mas a gente sabe que não é o preço que ganha dinheiro para a gente, nós ganhamos dinheiro para a gente. E não é o que o preço vai fazer, é o que nós vamos fazer. Então, a questão de operar racionalmente é totalmente ligado em não operar emocionalmente. E o que mais atrapalha o povo, né? É medo e ansiedade. E você fez tudo que é necessário de mudar o jogo nesse aspecto, porque quando você diminui o tamanho de posição, quando você tem um pouco mais noção de onde está seu stop, onde está seu alvo, mas principalmente quando você não alavanca, né, no tamanho de posição. Aliás, tem um livro nos Estados Unidos muito famoso chamado Market Wizards, pelo Jack Schwager. E ele fez entrevista com vários super traders nos anos 80. Eu sempre falo isso no nosso programa aqui. Cada um deles, que eles operaram bilhões e bilhões de dólares, falaram o seguinte: quando eu opero cada posição, cada trade individual, eu não estou nem aí se eu ganhar ou perder, porque eu arrisco tão pouco que eu sei que estatisticamente, de longo prazo, vai ter um resultado positivo. Então, o que você fez foi fantástico. Baixou o tamanho de posição e isso deixou você tranquilo para poder ficar racional e executar seu sistema, né? Com certeza. E foi durante esse período que eu percebi que o método que eu tinha aprendido até então com o Bo, com o André, com o Igor, que foram meus principais professores, foi com quem eu passei a maior parte do tempo na condição de aluno, era sempre o mesmo. E o mercado, ele tem padrões que são repetitivos, né, Bo? Ele tem basicamente 3 situações. Ou a gente está em tendência de alta, em tendência de baixa, ou a gente tem consolidação. Consolidação, eu desprezo. Eu não quero operar consolidação. Consolidação não dá dinheiro. Na verdade, toma o meu dinheiro, toma o nosso dinheiro na maior parte do tempo. Então, eu vou me concentrar nessas 2 situações. Está em tendência de alta, eu quero procurar os pontos de compra e vou adaptar o método que eu aprendi com eles, lapidado da forma que me deixa tranquilo, dentro dessas situações. Mas, falar assim é muito fácil. O que acontece? Mudava-se as entradas, mudava-se o comportamento através desses sentimentos que a gente tem. Só que o mercado, ele é uma coisa só. E aí, depois de ficar esse tempo todo, aí 3 meses operando com 100 papéis, começou a ficar, entre aspas, aí para vocês entenderem melhor, mecânico. Espera voltar na média móvel de 17. Eu lembro que nós usávamos a média móvel de 34 também. Eu tinha 17, 34 e 72. Quando abria a Mimalek 72, Mimalek 144, eram as operações que eu mais segurava para tendência, porque tinha alvos grandes. E passou a ficar mecânico, gente. Ficou uma coisa assim, é isso, eu vou executar dessa forma. É aquilo, eu vou executar dessa forma. Não é nem isso, nem aquilo, eu não vou fazer. Ficar de fora também não tem problema. Eu passei a ser um trader muito mais tranquilo, operar menos vezes ao longo do dia, mas com um percentual de acerto interessantíssimo, com uma relação de risco-ganho tranquila, perfeita para aquele modelo que eu usava naquele momento. Quando veio a crise de 2008, quando os gráficos apontaram para baixo, começaram a apontar para baixo, eu ficava escutando, bom, gente, isso aqui tem Mimalek tal para baixo, o alvo é gigantesco. Aí, gente, parecia... para quem estava no fundo do poço, parecia que eu tinha acabado de me libertar e eu comecei a entrar numa fase que, graças a Deus e a esses caras aqui que eu conheci, tive a oportunidade de agradecer aqui já ao vivo, e com certeza eu vou morrer agradecendo eles, porque realmente tudo que eu consegui eu devo a eles na análise técnica. O mérito é seu, porque a análise técnica... Mas o conteúdo é de vocês. Mas a gente consegue ensinar... eu peguei de vocês. Olha só, a gente ensina a análise técnica de como ler um gráfico com êxito. Por exemplo, o método Ficube, método Kim, o Igor Góes, o André,
a gente consegue ensinar isso em um dia. Agora, para lutar 2 anos, não desistir, né, como você fez, para reprogramar a sua cabeça, para fazer a coisa certa, de aceitar o que não sentia confortável para você, mudar a cabeça para respeitar a matemática do mercado. E você falou uma palavra muito importante, que é coisa virou mecânico, automático. Aí, meu amigo... Não tem mais emoção. Então, por isso você tem êxito e por isso o mérito é totalmente seu. Totalmente. É muito difícil esse lado psicológico. Muitas pessoas desprezam o que eu considero mais importante. Né? E aí, a gente estamos aqui para isso todo quarta-feira. Aliás, também tem o curso A Bolsa na Cabeça, que está online no YouTube, gratuito para todo mundo. Entra no YouTube e pesquisa A Bolsa na Cabeça. Faça inscrição lá, seja assinante e comece a estudar. Né? São 14 horas de teoria, mas mais importante, o lado prático. Muitas coisas práticas que a gente desenvolveu no início do Trade ao Vivo, né? Lembra quando a Maria Alice e eu fizemos com todos os novos alunos lá pesquisas sobre psicologia do mercado? E eles identificaram uns 34 estressores práticos que atrapalhavam todo mundo. E nós dividimos em 3 categorias, operacionais, emocionais, psicológicos talvez. E aí tem no curso esses 34 estressores e como a gente acabou aprendendo a lidar com isso. Né? Aliás, produção, vamos para o slide rapidinho aqui. Quero mostrar para todo mundo o que era o nosso... Tá aí? F5, desculpa. Acho que eu não coloquei aqui para transmitir. Agora sim. Beleza. Obrigado, Fábio. Olha, eu vou rapidinho aqui. Essas coisas práticas que todo mundo se preocupa quando entra no mercado. Né? Um principiante quer saber sobre gráfico, indicadores, mas ele não sabe o que é a condição técnica desfavorável ou favorável. Não sabe, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre direção de mercado, a coisa mais simples do mundo para a gente saber. Se preocupam com entradas e saídas nas sinais de compra e venda. Não entendo muito bem o que é um sistema operacional. E no próximo slide a gente continua com esses estressores práticos que são importantíssimos, mas realmente são as questões mais mecânicas também, né, Kim? Eles estão ligados com pura matemática do mercado, onde está o stop, onde está o alvo, relação risco-retorno, tamanho de posição, qual mercado, o ativo, o intervalo melhor para operar. E são coisas bem mais mecânicos, matemáticos. Aí vem a questão mais difícil, né? Os estressores psicológicos. Aí o primeiro, medo de errar. Ninguém foi preparado para errar e principalmente perder dinheiro, né? Volta pra gente aí, Fábio, por favor. E esse medo de errar, uma coisa muito, muito interessante, né? Porque a gente liga a definição de errar com coisas erradas. Como a gente tem, como existem, né, muitos gurus e marqueteiros dizendo, entra aqui, aprende sobre análise técnica e ficar rico, você pensa, bom, gráfico é matemática, matemática é exata. Se eu aprender sobre matemática do preço, aí batata. Aí a gente fala, eu sou bom, sempre fui muito bom na vida, sempre teve êxito. Então, eu vou aprender sobre análise técnica, vou virar rico. Eles acham que adivinhar o que o preço vai fazer é a definição de errar ou acertar. O que você acha dessa ideia aqui? Não, com certeza. Eu, particularmente no início, eu tinha um medo tremendo de errar. Eu entrava com a convicção de que ia acertar, mas a partir do momento que o trade começava a ir contra, existia N situações. Eu não conseguia levantar da cadeira, mesmo que o preço não tivesse nem perto do ponto de stop, mas de cotar assim, R$50 negativo, quando o limite era de 200, já passava a ter N sensações. Aí não podia levantar da cadeira. Se alguém me chamasse, provavelmente iria tomar na cabeça também, porque eu estava estressado, estava ali naquela tensão. A maneira de respirar,
a vontade de já mexer no stop, colocar um stop um pouco mais folgado. E, na verdade, isso não faz parte de um comportamento de pessoas que querem realmente ser vencedoras. E isso não só no mercado, em tudo na vida. Se você montar qualquer comércio, qualquer outro negócio que você vai fazer, existe o risco de você estar errado, de você fazer um investimento que acabe não dando certo e possivelmente você tenha prejuízo. E alguns deles você nem consegue mensurar o quanto você pode perder. E diferentemente da bolsa, que você, quando entra na operação, né, Bo? Você pode estipular o limite de perda, né? Sim, pode. Aliás, essa questão de medo de errar, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: ninguém sabe o que o preço vai fazer. Então, por que a gente vai definir nosso sucesso em cima de algo que é imensurável? O que a gente precisa fazer? Mudar a definição de errar para algo que está 100% dentro de nosso controle. Então, a gente aprende que quando calcula um stop e sabe quanto a gente pode perder em cada operação, isso é sobre nosso controle. Quando a gente aprende de ler um gráfico e entender o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, de decidir a não entrar na consolidação, de operar somente na direção da tendência, e identificar uma entrada, como quando o preço volta para as médias e começa a repicar. Isso com uma definição de algo também sobre nosso controle. De entrar no trade ou não, sobre nosso controle. De colocar o stop no book de ofertas ou não, sobre nosso controle. Quando a gente tem um trade system que a gente entendeu, que a gente criou e entende, e quando a gente executa nossos trades conforme esse trade system e as regras que a gente criou, aí olha o que acontece. Tudo vira sobre nosso controle. Então, nós podemos definir facilmente se a gente errou ou se a gente acertou em relação de todas essas coisas que nós definimos, que são sob nosso controle. Mas ninguém quer isso, né? Que todo mundo quer adivinhar o que o preço vai fazer, e isso é impossível. Então, vamos mudar a definição de acertar e errar. Errar agora é não seguir seu trade system. Você pode entrar num trade que não planejou e ganhar dinheiro, e isso é errado. Você pode entrar no trade que você planejou e stopar, e isso é certo. Né? Então, vamos pensar, medo de errar, ninguém gosta de errar. Então, vamos mudar a definição do que é errar. Exato. Tira o preço da equação e bota você mesmo dentro desse controle. Né? Exatamente. Essa é uma iniciativa que eu acho que se todos que estão começando e estão tendo esse tipo de dificuldade, muda completamente esse estágio inicial, né, Bom? Sem dúvida. Medo de errar, vamos mudar. Aí, o próximo aí. Medo de levar o stop. O que você acha dessa questão de stop? Fala um pouco sobre stop, medo de stop, o que é um stop, por que o stop? Boa, quantas vezes eu mudei o ponto de stop e depois dava vontade de, sabe, olha, o que eu fui fazer, né? Voltando à produção? Por que eu não deixei o stop onde estava, que o prejuízo seria menor e tudo mais. Então, é um outro desafio psicológico também, né? Medo de levar o stop. Por que ter medo de algo que está ali para te proteger? É algo que está te garantindo que você tomou uma decisão errada e que aquilo que você topou arriscar está sendo limitado até aquele nível. Mas não, às vezes vem a brilhante ideia, eu vou arrastar um pouquinho o stop, eu vou mexer o stop, ou aliás, eu vou cancelar o stop e vou esperar, porque geralmente volta, sempre tem essa ideia brilhante, né? E aí é nesse dia que o mercado vira para um dos lados e não olha mais para trás, não toma conhecimento da sua posição e você acaba ficando com um prejuízo muito maior. Então a concepção, na verdade, não é medo, você tem que gostar do stop, é diferente, porque é ele que te garante um risco fixo. Só não vai acontecer isso se tiver um cataclisma no mercado e acabar pulando seu stop. Mas não é medo, a concepção é diferente, o conceito é diferente. É entender que ele está ali, né, para te proteger. Sim. Você falou alguma coisa assim, se a gente toma a decisão errada, protege a nossa perda. Mas se você tomar uma decisão errada, você não seguiu o seu trade system. Então vamos mudar essa verbagem. Se você entrar no trade e levar um stop, tá certo, né?
Se você entrar no trade e não colocar o stop, está muito errado, né? É um pecado capital. E a questão, uma coisa que você falou interessante, tem que aprender de gostar de levar stop. Sabe por quê? Você quer ser ganhador na bolsa, você tem que operar. Mas tem que operar corretamente. Quando você entra no mercado, é porque seu trade system mandou um setup de compra ou venda, onde o alvo é distante e o risco é pequeno. Então você tem a possibilidade, a probabilidade, você tem a chance de ganhar dinheiro com esse trade. Você tem que estar feliz ter essa chance. Mas tem que entender sempre. O mercado faz o que ele bem entender. Se a gente não se proteger, ele abre aquela porta para fazer fazer outras pecados capitais, né? Como fazer média, como deixar a perda crescer. Quantas vezes a gente não faz o stop e de repente devolve tudo em um dia que ganhou no mês, porque abriu aquela porta lá em uma vez só, boom, derreteu tudo. Um mês de trabalho feito, desfeito, quer dizer, em um dia só, né? Muito interessante. Boa, você está falando desse lance de medo de levar o stop. Eu lembrei de uma história aqui que o pessoal vai provavelmente gostar. Todas essas situações eu enfrentei, né? Então, em algumas operações, eu até fazia o seguinte: eu abria o trade, porém eu levantava da cadeira e quem assumia o comando era a minha esposa. Na época era a namorada, que depois acabou virando minha esposa. E ela que segurava a operação até o fim. Eu tinha que levantar da cadeira porque eu realmente não conseguia ficar na frente do computador. Como eu falei, aparecia N situações. Eu tinha suador, eu tinha... Sabe, se me chamassem, batessem na porta, aquilo me irritava. Eu acabava sendo mal educado com as pessoas que precisavam falar comigo porque eu estava dentro de uma operação. E para conseguir arrastar até o final, eu tinha que fazer isso. E só depois de tomar aquela decisão de operar lotes, até aproveitando responder ali o colega que perguntou o que eu quis dizer com 100 papéis, não é operar 100 empresas simultaneamente, não é diferente, é operar uma quantidade, um lote de 100 ações, ou seja, um lote pequenininho, né? Um lote com nível de risco pequenininho. Foi isso que me ajudou, ficando durante um tempo operando com essa quantidade. Mas essa situação, acho que foi assim, a mais engraçada de todas. Eu ter que abrir a operação, eu sabia encontrar ela, eu sabia onde era o stop, sabia tudo certinho. Mas eu me transformava em outra pessoa quando eu estava dentro. Então, tinha que colocar alguém e sair fazer outra coisa, ou deixar minha esposa cuidando da operação. Mas hoje não é assim, né? Não, hoje não é mais tranquilo. Assim. É mecânico. Mecânico, 100% mecânico. Não tem sentimento mais. É claro que quando eu erro a decisão, porque eu achei que ali tinha uma compra e depois eu reflito, aí tem um sentimento de que eu perdi para mim mesmo. Eu tomei uma decisão errada. Outro dia a gente até teve uma conversa, você me perguntou, poxa, como é que foi seu dia? Eu falei, olha, acabei perdendo hoje e eu comentei com você que foi por decisões que eu tinha tomado errado. Eu comecei a achar que o mercado ia cair, ele reverteu a tendência, e eu fiquei durante quase todo o dia procurando venda. Sabe quando você dá um apagão? Não, mas aconteceu comigo justamente isso hoje. O dólar, por exemplo, a gente pegou a primeira venda do dólar e foi muito bonito. Eu estava procurando segunda venda no dólar, aí ele repicou no ponto de venda, mas eu vi no fractal menor que ainda estava forte demais, então era 45. Aí falei para todo mundo, nós não vamos vender aqui, vamos esperar o próximo sinal, 55. Aí o preço foi no 55, quando vi, estava forte demais também para vender. Falei, nós não vamos vender aqui, vamos 65. Aí vendemos 65, mas o caiu um pouquinho, voltou, estopamos no mesmo entrada, 65. Aí falei, vai para 82. Pergunta se eu virei a mão para compra enquanto o preço subia, porque 15 minutos era a venda, 4 minutos estava no meio do caminho, e 1 minuto subiu o dia inteiro, chegou quase assim nos 3.900, né? 80 pontos de subida depois de toda aquela queda. E a gente não pegou a compra, mas também não perdemos na venda. Então é importante isso, né? Ter uma convicção e executar conforme o seu trade system. Se ele for bom, ele vai te proteger mesmo quando o mercado está naquela fase de mudança de direção, né? Porque quando está em tendência de baixa é fácil ver, né? Quando está em tendência de alta é fácil ver também. Mas quando ele está no meio, tentando decidir
Se vai continuar caindo ou se vai se reverter... É onde eu tenho mais dificuldade até hoje também. Todo mundo, porque isso é a definição de consolidação. O que fazer? Nós vamos manter a ideia no fractal maior, vamos começar a mudar as decisões pelo fractal menor. Aí às vezes você toma a decisão pelo fractal menor, mas ele tem pouca força para influenciar o fractal maior. Então um filtro para isso aí é difícil o que fazer, né? Eu procuro sempre estar a favor do tempo maior. Mas nas operações de scalper, que a gente está seguindo o gráfico de minuto, acaba que quando ele vira, a gente volta a trabalhar comprado, entendendo que a limitação das compras são maiores. Porém, é o cenário mais difícil que tem para mim, sim. Até aproveitando, fugindo um pouquinho do foco só aqui, para responder o colega que perguntou se eu nunca pensei em desistir. Tem um outro detalhe da minha história que aqui nesse programa eu ainda não contei, que entre o meu início e esses 2 anos que eu demorei para realmente começar a encontrar o caminho e se transformar um trader de sucesso, realmente tomando as decisões sozinho, eu quebrei. Eu perdi um dinheiro que não era todo meu, o equivalente a R$285 mil. Isso eu tinha dos 18 aos 20 anos de idade. Eu passei por tudo isso que vocês estão ouvindo aí. Comecei, conheci a Bolsa, comprei Petro, comprei Vale, comprei na época BOVH3, não sei se vocês lembram, antes da gente ter a BVMF3, né? E acabei ganhando um dinheiro, isso me deu uma autoestima gigantesca. Eu trabalhava, estava sobrando meu salário e eu pensava sempre no que investir. Todas as vezes que eu ia consultar as opções de investimento que tinha, ou pelo menos que estavam ao meu alcance naquele momento, os fundos de ações, as ações propriamente dito, era o que estava em grande destaque. E foi aí, que eu tentei ter a brilhante ideia de ir naquelas que davam variações maiores. Poxa, eu estou na Petro, que subiu 3%, mas teve uma ação aqui que deu 50%. E essas ações geralmente custam centavos, e a gente dá até um nome para elas hoje, não é boa? A gente não chama de small cap, a gente chama de... Mico. Ou eu chamo, no meu caso, de assombração. Bom, mas não é uma brincadeira não, isso é sério. Eu comecei a comprar a Telebrás, a 17 centavos, pessoal. Mas comprei um dinheiro pequeno. Na época, se eu não me engano, era R$5 mil, a 17 centavos. Ela foi para 20 e tantos, então, percentualmente falando, era um lucro muito bom. De repente, ela foi para 30 e tantos. A 33 centavos eu fui e comprei mais uns R$5 mil. Então, ali eu já estava com uma exposição de R$10 mil. Gente, ela foi para 50 e tantos centavos. Eu comecei a procurar mais informações da empresa, porque até então eu tinha comprado na sorte. Eu só tinha visto a cotação dela em algum lugar. Gostei, falei, isso aqui está subindo bastante, eu vou comprar. Olha só, né, como que é o mercado, como que é a inocência, como que é a falta de informação e a falta de formação, né? Comprei mais, a 50 e tantos centavos. Adivinha, galera? Ela foi para 94 centavos. Naquele momento, eu, indo para a faculdade, 19 anos, veio na minha cabecinha, eu vou zerar tudo isso aqui, vou comprar um carro conversível e vou aproveitar o dinheiro. Mas por um outro lado surgiu aqui aquela nuvenzinha, né, do lado da cabeça. Puxa, mas ela pode ir para 3, para 4, para 2, para R$1, para R$1,50. Vou comprar mais. Liquidei tudo que eu tinha em Petro e Vale e ainda convenci a minha família a colocar dinheiro nela. E foi aí que a gente montou uma exposição bem grande, bem considerável, a 90 e tantos centavos. Adivinha o que era esse ponto, Pode ser um topo importante, né? Exatamente, aquilo virou um topo importante. E eu vi ela sair desse valor e voltar durante alguns meses a 10 centavos. Gente, eu tive todos os motivos para desistir, para ir fazer outra coisa, para entrar em desespero, e de fato entrei em desespero, passei por todos os problemas que vocês possam imaginar, desde psicológico, inclusive até o financeiro, e não tinha o que fazer, eu ia zerar todo o dinheiro, se eu zerasse a 10 centavos, não fazia sentido, então eu fiquei abraçado com ela por mais alguns meses, mas assim, com todas as sensações negativas que vocês possam imaginar, que eu não preciso aqui citar elas. Todas as vontades negativas que vocês possam imaginar, eu senti, inclusive de parar. Até chegar um belo dia que, ainda posicionado na Telebrás, conversando com meu pai, com a minha família, que sempre esteve ao meu lado, a gente sempre esteve junto, está junto em tudo que faz. Meu pai olhou para mim, e falou o seguinte: Kim, você gosta disso? Você gosta do mercado de ações? Falei, pai,
eu gosto. Eu acho que, assim, é um lugar que tem muita oportunidade e eu vejo que o horizonte no mercado de ações é um horizonte ilimitado, diferentemente do que a gente tem em outras profissões, né? Aí ele, olhando para mim, ele disse: você já estudou o mercado? Que se você gosta e quer realmente fazer isso, você não acha que o certo é você estudar, procurar se especializar, adquirir conhecimento para fazer isso aí? E aquilo, me encheu de esperança de novo e eu percebi que eu estava cometendo um erro completamente bobo, ingênuo, amador, né, de nem sequer ter estudado. E eu tomei aquilo como um desafio. Eu preciso provar para o meu pai que eu sou capaz e eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi até então. Mais alguns meses se passaram, eu procurei ajuda, etc, etc. Comecei a fazer os cursos e veio a brilhante ideia daí de sair da Telebrás, me libertar daquele problema, entender que aquilo foi um custo que eu tive para aprender, caríssimo. E aí eu zerei, e aí o final da operação se transformou em R$ 285 mil de prejuízo. A partir de então, conheci vocês, com esse histórico negativo, comecei a estudar, um novo caminho se iniciou e aqui estou. Anos depois, ainda está aqui, né? Algo falando assim, não desista, não desista. Conseguiu. Eu tenho uma história muito parecida, né? Eu entrei na bolsa, nunca sabia, queria saber da bolsa, era engenheiro e não pensava em dinheiro. Meu amigo falou, bota $50 mil aqui no Charles Schwab e vamos entrar no mercado, porque o mercado está bombando nos anos 90, né? Eu botei $50 mil lá, 18 meses depois eu tinha $162 mil, o próprio FII. $162 mil, como é que eu ganhei isso? Comprando mico, alavancando, sem estudar, sem saber nada. E o que aconteceu quando o mercado virou e começou a cair? Eu vi $162 mil virar $0. Depois eu fui atrás da minha aposentadoria, botou mais grana lá, indo atrás do prejuízo, e porque eu fui burro. Sempre tinha muito êxito na minha vida, tinha uma opinião muito forte, muito positiva de tudo que eu fiz, como aluno, como profissional, como atleta, etc. Mas no mercado eu achava que eu ia controlar preço pela análise técnica. E na verdade eu não sabia me controlar. E não sabia sobre gerenciamento de capital. Eu não sabia que depois de 10% de perda é para parar. A gente quer aquele êxito, só que o êxito ligado de uma definição errada, né? O correto é proteger seu capital, o correto é estudar, é treinar. Uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo, você tem que gostar também de operar. Talvez não seja, day trade não seja melhor para todo mundo, mas se quer ser um swing trader, você tem que gostar, você tem que treinar, tem que estudar, você tem que tradear, né? Você tem que perder, você tem que superar. Eventualmente vai poder botar a cabeça no lugar. Mas eu acho fantástico a sua história, que você está aqui hoje em dia, trabalhando no maior corretora para traders aqui no Brasil, assim, dando aula todos os dias com 600 pessoas na sua sala, fazendo ao vivo, mostrando, funcionando, né? O lado mecânico, o lado técnico, o lado psicológico. E superou 285, não é mole não, hein? Exatamente. E aí, gente, a outra face da moeda, e é por isso que eu gosto tanto deles, é que tudo que eu aprendi foi com eles. E durante a crise de 2008, toda aquela queda, provavelmente eu estaria perdendo muito dinheiro se eu não tivesse buscado conhecimento. Foi uma das épocas mais interessantes da minha vida, seguindo algumas travas que o Igor fazia com Petrobras, deu muito dinheiro, seguindo os swings que o Bo passava com Mimalek 144 para baixo, e aí eu seguia um pé da risca. Então eu consegui recuperar uma parte significativa daquilo que eu tinha perdido. E melhor ainda, veio a virada em 2009 do mercado. Eu lembro que eu comprei Rossi e aí esses caras me ajudaram muito, porque era geralmente tudo a entrada da sala, eu estava vendo também o sinal, aí eles faziam análise, gente, isso aqui tá bonito, vai subir até tal lugar. E de fato o mercado subiu, porque subiu muito em 2009. E foi o perdão do mercado. Ali foi onde a sensação era de realmente de vitória, e ali eu já estava completamente apaixonado pelo que eu fazia.
Acabava o mercado, eu ia buscar mais informação. Amanhecia o dia, eu estava pensando no mercado, eu estava buscando informação, abria a sala, dava bom dia para o Bo, bom dia para o André, bom dia para o Igor, e uma nova batalha estava sendo travada comigo mesmo e com o mercado, mas sempre tentando manter a cabeça em foco e tudo mais. Então foram 2 anos bem difíceis e depois disso o início de uma temporada marcante para quem tinha até então 19, 20 anos de idade. A gente tem um recado para vocês que estão pensando em entrar no mercado de renda variável, estão começando. Certamente para quem já está no mercado e não está tendo êxito, para um pouco, estuda um pouco sobre o lado psicológico. Você vai ver, muitas pessoas falam comigo depois de ver o curso A Bolsa na Cabeça, agradecendo e falando que mudou a forma de pensar. Só isso ajudaram eles a pararem de perder e aí começaram a recuperar, de ser vencedores também. Mas você falou uma coisa interessante, que nossa experiência no Trader ao Vivo é muito parecido também do Igor. Igor entrou no mercado, ganhou na sorte, perdeu tudo, ficou abalado. Mas a gente tem um exemplo muito bonito de uma pessoa que aprendeu de fazer a coisa certa desde o início. E hoje em dia ele ocupa um dos lugares assim mais cobiçados e mais respeitados no Brasil, junto conosco, né? Exatamente. E esse é o André Moraes. André Moraes era o aluno do Igor e ele aprendeu desde o início a coisa certa, como fazer certo. Ele nunca passou aqueles medos, aqueles sustos, ele nunca perdeu $300 mil ou R$285 mil, ou no caso do Igor, não sei quanto foi. R$400 mil. R$400 mil. O André entrou e aprendeu a coisa certa desde o início. E ele nunca passou por esse susto. E vocês nunca precisam fazer isso. Vocês não... O Rafa também? O Rafa também nunca teve esse susto. E vocês não precisam ter esse susto também. Estamos aqui para te ajudar. Nós estamos muito bem hoje em dia, somos autônomos se quisermos, não precisamos nada de ninguém, né? Estamos muito bem. Mas a gente também entende quantas pessoas nos ajudaram a levantar e voar de novo. Então estamos aqui para falar para principalmente quem está pensando em entrar no mercado, quem não tem experiência ainda. Prepare-se primeiro. Não entra com cabeça grande achando que vai ficar rico. Quem demorou 2 anos para botar a cabeça no lugar? Quando eu comecei a olhar no lado de psicologia, 2007, 2008, 2009, 2 anos também eu trabalhei em cima da cabeça. Difícil. Então, gente, a grande maioria, né, estatisticamente, quem é preparado e quem gosta de operar, de tradear, ele tem chances grandes de ser um vencedor no mercado. Mas quem não estudou, quem não treinou e quem tem medo de perder dinheiro, de levar stop, de errar, várias outras questões. E aí, no curso, falamos sobre 50 armadilhas psicológicas diferentes. É incrível como a nossa cabeça está tentando nos derrubar sempre, né? Em cada trade individual. Né? Com certeza. É muito difícil. Mas se vocês não tiverem essa atitude, pode já dar seu dinheiro para mim, porque vai cair dentro da categoria de 90% dos traders despreparados que perdem seu dinheiro. Então, o que é o recado para todo mundo? Queremos seu bem, talvez a mensagem melhor para a maioria nesse momento é não operar, não abra sua conta e começar a jogar dinheiro no mercado para a gente tomar, né? Entra na renda fixa. Tem vários produtos muito bons hoje em dia, né? Mas uma coisa que a gente quer dar um toque para todo mundo. Não é para ter medo. É para estudar, é para entrar e, na manhã, aprender a sobreviver para depois ganhar. Quando você perde 10% do seu capital, e vai perder 10% do seu capital. Eu não conheço ninguém que entra no mercado, a menos que sorte e depois devolve tudo, mas eu não conheço ninguém que entra no mercado como principiante que não perde 10% do seu capital. Quando você perde 10%, você parou.
coloca o resto na renda fixa e um ano recuperou. Durante esse tempo, se está estudando, se está simulando. Simulação é um pouco perigoso, mas é interessante, pelo menos, para praticar as questões operacionais, né? Depois volta e operar na manhã, um contratinho do dólar. Aliás, um contratinho no mini, índice melhor ainda, Melhor né? ainda, exatamente. 100 ações, né, dos blue chips. Swing trade melhor do que day trade. Sem estar pensando num primeiro momento em ganhar ou perder, e sim fazer a coisa correta. É diferente, né? Isso, exatamente. Porque no longo prazo, o resultado positivo é uma consequência de operar corretamente. Atitudes corretas. Isso. Não é ganhar ou perder cada trade. Somos maratonistas, não velocistas. Então, cada trade individual tem chance 50-50 para perder ou ganhar. O segredo é, quando perde, perde pouco. E quando ganha, tem a coragem de ficar até o fim. E não entra no trade que não tem a possibilidade de te dar muito, né? Não entra em algo que não tem como correr longe. Isso é o grande segredo. Então, temos muitos exemplos disso no curso A Bolsa na Cabeça e está online no YouTube para todo mundo assistir, 14 horas. Também tem uma página no Face e nossa comunidade está crescendo. Agora temos mais do que 1.000 pessoas em um mês, ganhamos já 1.000 pessoas no grupo. E o meu objetivo é que todo mundo que mexe no mercado variável faça parte de nossa comunidade de psicologia. Fomos pioneiros nisso em 2007, 2008, no Trade ao Vivo. E eu continuo, né, o prazer de levar para frente esse assunto, porque acho que entre agora e daqui uns 6 meses, a gente pode ter um fundo muito importante na Bolsa e tem aquele 4, 5 anos de novo subindo bonito. Vamos alinhar as cabeças para tomar vantagem, né, dessa situação. Com certeza, boa. Até o pessoal está perguntando ali como funciona para fazer o curso Psicologia. Boa, aí você acabou já afirmando. Então, o pessoal lá pode ir até a página, a comunidade, participem. A gente está lá, o Bo está lá, principalmente o Bo, com esse conteúdo maravilhoso. Todos nós. E aqueles que já são clientes, a gente está todos os dias nas salas, né, Bo? Vai no Face ou vai no YouTube, pesquisa A Bolsa na Cabeça e aí está tudo lá para todo mundo. Agora, fizemos nossa parte, né, Kim? De colocar toda essa informação gratuito para vocês estudarem. Faça a sua parte. Né? Porque como o mérito do Kim é dele, de superar e voltar a ser um trader de sucesso. Se quer ter êxito, você também tem que assumir responsabilidade 100%. Tá? Então, a informação está lá, estamos à sua disposição. O Kim falou durante o pregão inteiro, estamos disponíveis para vocês, para atender as questões técnicas, operacionais e psicológicas. Que palavra difícil, hein? Psicológicas, muito obrigado. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Não tem como escapar disso. Não se iluda que vai entrar no mercado e vai ficar rico fazendo nada. Né? Porque você pode aprender como ler um gráfico, é fácil. Você pode aprender como colocar stop, identificar alvo, entrar e sair. Você pode aprender como criar um trade system de estatística positiva. Mas depois você vai ter que executar aquele trade system você mesmo. Tomar cada decisão corretamente, com cada oportunidade apresentada pelo trade system. E isso é um desafio psicológico. Né? Então depende tudo de você. A gente está sempre querendo ajudar. Nós queremos seu bem. E aí deixa a gente ajudar. Faça a sua lição de casa. Eu acho que todo mundo que fala bem, pelo menos ficam felizes de entender que esses conceitos existem. Agora, é difícil mudar a sua cabeça, mas tem que começar em algum lugar. Né? Com certeza, com certeza. O caminho para conquistar o sucesso, com certeza, é agir de maneira correta. E é impressionante como que em tudo na vida, para a gente chegar em uma determinada profissão, a gente tem que ir lá estudar 2, 3, 4, 5 anos, em média 4, 5 anos, depois ainda fazer uma especialização, alguns fazer um doutorado, e ainda não para aí, continua sempre com o tempo tendo que fazer uma reciclagem, enfim, mais especializações, etc, etc. Na Bolsa é impressionante, né, Bo? As pessoas
na sua grande maioria, e aí eu me incluo lá no meu início, você quer começar hoje e já está ganhando dinheiro de ontem, na verdade. É uma ansiedade tremenda para ganhar dinheiro. E essa é a grande armadilha, sem sombra de dúvidas. Tem vários. Aliás, produção, quanto tempo a gente tem? Tá na hora, né? Acabou? Então, eu ia mostrar mais alguns slides aqui para mostrar para vocês quais são os estressores psicológicos, mas aí tem um convite de entrar na internet, no YouTube e no Face e ver você mesmo os estressores no trade, né? Tem assim uma aulinha lá de 15 minutos, importantíssimo. Depois, mais para frente no curso, você vai ver como a gente lida com cada item individual dessa lista aqui. Kim, foi um grande prazer. Muito obrigado pela sua participação. É um super prazer estar ao seu lado todos os dias. Prazer é todo meu, Bo. Você é uma inspiração para muita gente, para mim inclusive. E Obrigado, aí, Bo. eu espero que você volte mais vezes para a gente bater esse papo tão importante. Com certeza, me sinto mais do que convidado e, poxa, muito obrigado mesmo, Bo, mais uma vez, por toda a nossa história junto, por ter sido meu mestre, meu professor. Obrigado vocês que estão aí nos assistindo, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais, gente. Até semana que vem.